grande palmeirense. Vamos ao Allianz Parque, onde o Alexandre Silvestre acompanhou agora há pouco mais uma vitória do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Como é que foi? Boa noite, Flávio, tudo bem? Um abraço, time Mesa Redonda, um abraço especial para o Emerson Leão, para quem está acompanhando o Mesa nessa noite de domingo. Queria aproveitar aqui para mostrar o pós-jogo. Foi 1-0 para o Palmeiras, já conto detalhes, mas eu quero mostrar aqui, ó, jogadores reservas e aqueles que ficaram no banco, jogaram só um pouquinho hoje, treinando depois do Clássico da Saudade no gramado sintético do Allianz Parque. Tivemos hoje aqui mais de 38 mil pessoas para esse Palmeiras e Santos, e agora a movimentação daqueles jogadores que não participaram tanto assim do jogo ou que sequer entraram na partida. Um jogo que foi amplamente dominado pelo Palmeiras. Pode trazer para cá Thiago Dantas, meu cinegra, meu querido. Enquanto isso, o Fini, nosso diretor, pode ajeitar aí os lances do jogo, porque foi Palmeiras do começo ao fim, né? Ataque contra a defesa, o Santos muito inferior ao Palmeiras, um volume de jogo impressionante, 1-0 não mostra o que foi o jogo. O Goulart teve uma chancezinha lá para 30 do primeiro tempo de cabeça na trave, um lance realmente muito agudo do Santos, o único do primeiro tempo, e um tiro de longe do Pirani no finzinho do jogo no segundo tempo, quase pegando o Everton de calça curta. No mais, foi Palmeiras imprimindo muita intensidade pela direita, pela esquerda, por dentro, por cima, por baixo, triangulando, driblando, chutando. Foi Palmeiras, Palmeiras e mais um pouquinho de Palmeiras, como diria o saudoso Roberto Avalone. O gol saiu só nos acréscimos do primeiro tempo, numa penalidade boba do Velasquez, zagueirão do Santos, que já tinha dado um rabo de arraia fora da área, estava com cartão amarelo, quase arrancou o pescoço do Kusevich dentro da área. Pênalti assinalado com maestria mais uma vez. Que bomba do Rafael Veiga. 19 penalidades do Veiga, Flávio, 19 gols com a camisa do Palmeiras, 100% de aproveitamento. Palmeiras venceu, portanto, por 1-0. É o líder isolado do campeonato no geral, no grupo, já está classificado, o único invicto da competição, enquanto o Santos está brigando com a sua Ponte Preta para evitar o rebaixamento, faltando 2 rodadas, mas também tem chance ainda de classificar. Se ele conseguir tirar os 2 pontos de diferença para o Santo André, que é o segundo do grupo, o Santos ainda tem chance de classificar, mas é bom ficar atento, porque a segunda divisão do Campeonato Paulista está pertinho ali do cangote do Santos. O Santos, que veio numa proposta de jogo de contra-ataque, fez o que deu, enquanto o Palmeiras teve muito mais posse de bola, foi muito mais agressivo e venceu, como eu disse, por 1-0 apenas. Quero ver como é que vai estar esse Allianz Parque quinta que vem, Flávio. Derby, né? Palmeiras e Corinthians. Acho que vai ter mais de 40 mil pessoas aqui no estádio para esse jogaço de bola, o terceiro clássico seguido do Palmeiras, que ganhou do São Paulo no Morumbi, coisa que nunca tinha acontecido em relação a Abel Ferreira versus Rogério Ceni, né? O Rogério tanto pelo São Paulo quanto pelo Flamengo. Hoje a principal vítima do Abel, o Santos, foi de novo vítima, o Abel ganhou e agora vai ter o derby de quinta-feira às 8h30 da noite com casa cheia, certamente aqui nessa arena maravilhosa. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista nessa reta final de primeira fase. Ainda vamos ter o mata-mata de quartas de final e o mata-mata também de semifinal, até a grande decisão, que será disputada em 2 jogos. O Palmeiras do Abel hoje poupou alguns titulares, os 2 laterais. O Marcos Rocha começou no banco, entrou no segundo tempo porque o Mike machucou, torceu o tornozelo na segunda etapa. O Piquerez também ficou no banco e o Danilo foi preservado. Acredito que contra o Corinthians ele ainda mexa em algumas posições, faça um pouco desse rodízio, como é praxe do Abel Ferreira, que coloca a galera para treinar depois do jogo, aqueles que participaram menos do clássico. Se você quiser, Flávio, tem informações de bastidores aí sobre o assédio em cima do Abel Ferreira e sobre esse camisa 9 que a torcida tanto espera. Tá, a gente vai falar um pouquinho do jogo, você já volta, tá bom, Silvestre? Vocês esperavam que mesmo com o time, não foi exatamente reserva, porque 3, 4 jogadores só que não jogaram. Vocês esperavam essa vantagem tão grande do Palmeiras mesmo assim? Esperava, Flávio. Eu não sei os demais. Eu esperava. O Santos, ele está muito abaixo, né, de São Paulo,
Palmeiras, Corinthians e até mesmo do Bragantino. Essa é a realidade. O Santos, só como o Silvestre falou, o Santos está empatado com a Ferroviária, mas ele perde em cartões, ele tomou mais cartões. Então ele é o penúltimo, é o antepenúltimo. Ele está 2 pontos atrás da Ponte. Se a Ponte ganhasse do Ituano e o Santos perdesse, mas ele vai jogar, o Santos tem 2 jogos ainda. Se ele ficar empatado com a Ferroviária, ele perde nos critérios de desempate. Era o 13º, agora é o 14º. Isso. Então, é o primeiro que não mostra... cai. Pois é, isso mostra... A Ponte tem um jogo e o Santos tem 2. Agora, não adianta ficar manda um técnico embora, traz outro, manda embora, traz outro. Se você não der tempo para o treinador desempenhar um trabalho, se você não reforçar o time como se faz necessário, não sei, o Santos nunca caiu, mas a gente tem falado muitas vezes aqui, o Santos corre isso de rebaixamento, vai lá e faz um belo campeonato. Mas não sei, o quadro, para mim, ele é muito sombrio, não sei para os demais. Bom, sem dúvida nenhuma o que nós vimos hoje, uma equipe, quando você fala em clássico, e o Leão sabe muito bem disso, clássico é um jogo onde as duas equipes jogam, né? É um jogo franco, é um jogo aberto. Eu vi o primeiro tempo, o Santos foi fazer o primeiro ataque aos 23 minutos. Primeiro. O Palmeiras jogou bem, o Santos é que se encolheu. O Palmeiras jogou muito bem, tirando todos os espaços do jogador. O Goulart pegava na bola, já tinham 2, 3 marcando. Não tinha espaço. O Ângelo, que é um baita de um jogador, eu não sei essa questão do Ângelo, dele jogar do lado direito ou jogar do lado esquerdo, mas do lado esquerdo não funcionou. Tanto é que ele foi substituído. Então a equipe do Palmeiras foi muito superior, como o Silvestre mencionou, foi muito superior. A equipe do Santos não tinha espaço para jogar e também na saída de bola não tinha condições, não tinha para quem jogar. Então esse Santos aí eu creio que está preocupando muito os torcedores para o Campeonato Brasileiro. Ô, Leão, e o Palmeiras? O Palmeiras, a gente cobrava, né? Muita gente cobrava do Abel, um time mais ofensivo, mais agressivo. Então, parece que nos últimos jogos a gente tem visto um Palmeiras agredindo mais, saindo mais para o jogo. Bom, isso é notório, né? Eu acho que ele foi muito pressionado, ele, Abel, foi muito pressionado pela perda do Campeonato Mundial e diz que acharam que ele foi um pouco tímido, né? Respeitou demais um adversário que não demonstrou aquela qualidade toda que nós esperávamos. Muito bem, voltando para o futebol nosso aqui, eu acho que um Santos hoje tem que se recuperar em muitos departamentos. O primeiro é um departamento moral, porque o Santos, aquela camisa, sempre deu uma transpiração em respeito ao adversário, coisa que não vem acontecendo. E o Santos não pode cair, não. Eu torço para o Santos não cair, porque como eu torcia para a Portuguesa e quando continuo torcendo para a Portuguesa subir, essas equipes não podem ficar de fora. Essas equipes têm qualidade, essas equipes têm passado. O que não pode esquecer é que só o passado é resultado, o presente é resultado. Então precisam se recuperar moralmente, precisam se recuperar se reorganizando, mas você vê, é só confusão, só inimizade e só problema, ninguém revela mais. Você vai buscar no interior, o interior está pobre de dinheiro e pobre de atleta também. Isso é pior ainda, nós estamos buscando as coisas que não existem. Temos que reformular, acho que um mergulho, às vezes, as nossas origens de ensinamento é muito bom, acho que vale a pena que isso aconteça, porque o nosso futebol não assusta mais o europeu. Já assustou bastante. Eu me lembro, quando nós, não é saudosismo que eu não gosto disso, mas quando nós jogávamos lá atrás, principalmente seleção brasileira, o pessoal aquecia ao nosso lado, ficavam olhando para a gente assim com admiração. Isso é muito bonito. E quando nós jogávamos, por exemplo, quando eu era goleiro de time grande, todos os times grandes, né, que joguei em São Paulo, no Sul e outros no Rio, nós perdíamos um jogo, mas perdíamos por um time que você também tinha respeito. Por quê? Porque os jogadores eram ótimos também, não era só o seu time que era ótimo, os adversários também. Então, isso fazia uma igualdade. Nós chegamos a levar a uma seleção brasileira, na época, em 1974, de 11 titulares do Palmeiras, nós levamos 6. Quer dizer, isso é muita coisa. Hoje não acontece mais. Por isso eu vejo o futebol brasileiro, eu diria assim, muito mais baixo e com muito tempo para recuperar esse posto nosso
que sempre estivemos interno e externamente. Voltando lá, agora deixa eu defender, aproveitar aqui a chance. Tive conversando com o presidente do sindicato dos brasileiros, o Zé Mário, do Rio de Janeiro. Ele está muito chateado também com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Não é que nós não queremos que os estrangeiros venham trabalhar aqui, porque nós também já trabalhamos fora. Mas é que nós éramos exemplo para eles. E hoje nós estamos pagando o mico da mesma maneira que antigamente eles tinham uma admiração pela gente. Treinadores, acho que está na hora de recuperar o nosso prestígio. Nós estamos igual ao nosso futebol, muito para baixo. Ô Chico, esse Palmeiras assusta o Corinthians. Claro que depois nós vamos falar de Corinthians, o tema agora é Palmeiras. É um time que pode dar um patamar até, pelo que você viu, do que o Corinthians pode ou não pode fazer. O Palmeiras é o time a ser batido? O Palmeiras é o time a ser batido. E quando eu falo que existem grandes derrotas, os caras me criticam, porque perder não é bom. Tá aí, temos 2 jogadores aqui na mesa, mas tem derrotas que ensinam você e que te amadurecem. Foi o que aconteceu com o Palmeiras quando o Palmeiras perdeu o Mundial para o Chelsea. Ele voltou cascudo, ele voltou mais forte. Por quê? Os jogadores se uniram, o Abel parece que colocou de uma vez por todas o que ele quer para o time, onde o time pode chegar. Eles sabem os limites e estão muito unidos, estão fazendo um futebol coletivo. Está bonito de ver o Palmeiras jogar. Aí você vai falar assim, mas quem se destaca? Ninguém se destaca, é uma coisa engraçada. Todo mundo joga assim, nível 7, nível 8, às vezes um se destaca nível 9, mas são todos de 7 para cima. Quer dizer, é um time muito regular. E isso veio depois da derrota para o Chelsea. Então, existem sim grandes derrotas, desde que você tome uma lição, né, e tire dela o que você puder tirar de melhor. Foi o que esse português, Abel Ferreira, fez. Ele não se abateu, pelo contrário, ele falou assim, puxa vida, quais os defeitos do meu time? Deve ter visto aquele videotape do Chelsea umas 500 vezes, falou assim, o defeito é esse, esse, esse. E ele está corrigindo. E está aí o Leão dizendo uma coisa, avaliando embaixo uma coisa que está na cara, mas vindo do Leão é importante, que está a olhos vistos, que ele mudou o estilo dele. Hoje o Palmeiras propõe jogo. Né? Não é mais aquele time que esperava para ganhar no contra-ataque. Ele viu que isso não dá certo. Né? E que se talvez jogasse assim contra o Chelsea, o resultado poderia ter sido melhor. Quer dizer, ele aprendeu. Então, o que você vai falar para mim? Corinthians e Palmeiras, vamos discutir isso aí bastante ainda, mas eu acho que o Palmeiras hoje é um time pronto, é um time acabado, é um time que um passa a bola para o outro sem olhar, é um time entrosado, é um time que subiu um patamar, como você falou aí. E eu não sei se ele subiu um patamar, ou subiu 2, ou subiu 3, porque eles aprenderam a lição contra o Chelsea. Então, quer dizer, o Corinthians ainda está em formação, o técnico está chegando, essa vitória sobre a Ponte, concordo com você, significou uma certa importância, até que eu vou dizer, porque né, eu achei importante a vitória, mas a Ponte não é parâmetro para ninguém. Agora, vai ser um grande jogo? Vai, porque é um time pronto contra um time em formação. Vamos ver o que vai dar.